Tivemos um É, pequeno eu tava imprevisto, tivemos um pequeno imprevisto, mas já tá tá tudo aí, bem. mas já tô aqui pra gente começar a nossa super live. Bora? Isso! Ah, eu tô vendo, olha, a Dani, a minha amiga, gente, é o seguinte, a gente já vai entrar direto no assunto da nossa live já, e aí depois a gente traz mais conversas, mais conteúdos lá pro final. Né, Bela? Foi assim que a gente combinou, né? Com certeza. O tempo todo a gente vai estar mostrando, propondo vários pensamentos, várias percepções, né, Vanessa? É. E assim, gente, o nosso tema é aprenda a ressignificar o sofrimento. Então, a gente vai tratar, abordar primeiro essa parte do sofrimento, depois a gente vai dar uma mostrada para vocês na questão do sofrimento em si, da dor, né, da diferença, e por fim a gente vai estar falando da ressignificação e passando um exercício para que vocês façam, para que a gente não fique aqui só na teoria. A gente quer passar prática para vocês. A gente quer, de fato, ensinar vocês a ressignificarem algum sofrimento que todos nós temos aí, os nossos. Então, essa live vai ser muito legal. Tenho certeza que vai contribuir demais aqui com vocês. Então, eu já vou começar, tá, Bela? Já vou entrar já no nosso Bora lá. assunto. Então, é assim, gente, para a gente falar do sofrimento, que eu quero trazer aqui para dar início nessa live? É o seguinte, a gente tem mania de se colocar como pouco, se colocar como menos, se colocar como vítima. Então a gente já fala assim, ah, mas eu sou só um ser humano, estou suscetível a erros e a sofrer. Então a gente gosta, parece que de vez em quando, de ser vítima mesmo de alguma situação, de ficar naquela lamúria, de ficar naquela reclamação, de ficar naquele sofrimento. E, e isso tudo que a gente quer apresentar aqui para vocês é que nem sempre os motivos para que as pessoas se mantenham nesse sofrimento são plausíveis. Alguns sim, alguns são dores inevitáveis que ninguém escapa, que todos nós estamos sujeitos e que a gente tem um período ali para sentir, que é normal a gente sentir. E, inclusive, a gente não pode absorver todos esses problemas, só que ele tem que ter um ponto, ele tem que ter um final desse sofrimento e a vida continua e as coisas têm, né, andarem. Então, a princípio, o que a gente vai começar o nosso assunto vai ser em relação ao sofrimento e depois às dores. E aí, Bela, o que você traz pra gente em relação a isso? É verdade. Eu acho que essa live de hoje, ela tem um tema que é muito importante. Ele faz parte do cotidiano da vida humana, né? Ele é um processo, ele é um ciclo. Nós somos É. duais e nós temos que entender que nós somos luz e somos sombra. E sentir faz parte da condição humana, né? Não importa o que acontece com a gente, o fator decisivo de tudo isso é o que você faz com o que te acontece, né? O que você permite que aquele sentimento traga para você, né? Qual que é o lugar que você coloca esse sentimento na sua vida? Então, a permanência dele é uma decisão sua. É por isso que eu sempre digo que nós devemos ser profundos conhecedores sobre nós, porque fica mais fácil que você consiga avaliar, né? Qual é o impacto disso na sua vida, né? Quem era você antes? Quem é você depois desse sofrimento? Quais são os benefícios e também no que isso tem te paralisado? Isso é uma coisa muito importante. E a tristeza, ela faz parte do processo das emoções básicas do ser humano, né? Aí depende como que você tem levado isso adiante, né? Se isso tem, de uma tristeza, tem prosseguido para um sofrimento muito excessivo. Então, hoje nós estamos aqui para propor, além dos conteúdos, propor ferramentas, propor soluções que você que está aí, que faz parte da nossa audiência, que está nos acompanhando, vai poder fazer aí na tua casa, vai poder gerar novas percepções sobre esse sentimento e vai ter a chance de combater, né, aquilo que te faz mal. Vencer o mal combate. Não é, Vanessa? É.
Então, é isso. O que a gente quer passar aqui para vocês são as diferenças em relação às coisas. E para falar um pouquinho da parte de sofrimento, e desse sofrimento que a gente fala que às vezes são sofrimentos criados pela própria pessoa, em que ela se coloca nessa condição, então você observa que tem gente que sofre porque é pobre, ou se não é pobre, sofre porque é rico, porque daí tem medo de algum sequestro, alguma coisa com a família, né? Alguma coisa do gênero, porque paga muito imposto. Então, assim, ou a pessoa sofre porque trabalha, ou ela sofre porque ela não trabalha, porque ela acha penoso isso, ou ela sofre porque ela não casa, ou ela sofre porque ela casa, não sei, né? Eu não sei o que vocês acham, se sofre quando casa ou não. Mas a gente tem diversas formas aí que podem ter, que as pessoas podem considerar como se fosse um sofrimento aquilo. Então parece que é uma insatisfação, parece que nada tá bom, parece que nada tá bem, que nada fica bem, que sempre tem um motivo para estar sofrendo, sempre tem um motivo para se agarrar a esse sofrimento. Então, o que a gente precisa observar é isso. Será que realmente, de fato, tem esses motivos mesmo para você se considerar sofredor? Para você achar que você tem uma vida sofrida? Então, esta análise a gente precisa fazer sempre, porque o que a gente observa em relação ao sofrimento é que é um processo psicológico de cada indivíduo. Cada um leva o sofrimento de uma maneira, né? Então, é tudo coisas, às vezes, que estão dentro da pessoa, da cabeça daquela pessoa. E a gente tem uma máquina incrível aqui chamada cérebro e todo o poder humano que a gente tem, né? Ali eu dei uma introduzida em relação a gente se vitimizar e falar que somos apenas humanos. Não, isso é fantástico. A gente está lá no topo da cadeia. O nosso poder em relação ao nosso cérebro é algo que nem a gente mesmo domina e conhece. Então, todos os mecanismos para que a gente se liberte de alguns sofrimentos que não são causas mesmo de sofrimento, e depois a gente vai falar da dor, que realmente está dentro de nós esse poder de reação. Essa situação pode ser completamente superada. Então, vamos tirar a lição hoje em relação a essa live. De fato, você tem motivo mesmo para falar que você sofre? De fato, esse sofrimento que você está levando em conta agora, em consideração, e que está aí te atrapalhando, ele faz sentido ou é algo que você está potencializando? O que você fala em relação a essa coisa de potencializar sofrimento, Bela? Ah, meu Deus, a Bela caiu de novo, gente do céu, e eu tô aqui falando aí que eu vou chamá-la de novo. Vocês me ouviram o que eu falei aqui? Peraí. Deixa eu chamar ela só um pouquinho. Peraí, gente. Peraí que tá caindo, gente. Então, e eu não sei se é daqui, se é daí, da onde que é o problema, né? Tá, mas vamos continuar porque a gente tem muitos conteúdos e eles são extremamente importantes. Eu estava ouvindo, caiu, mas eu ouvi você. O que eu quero então vamos lá. voltar agora é a importância do nosso presente. O nosso presente, ele é valoroso nos nossos dias, né? A gente está tão preso no nosso passado por algo que aconteceu, por coisas que outras pessoas colocaram, né, sentimento dentro de nós. Esse passado eu já não tenho mais poder de ação com relação a ele, né? Eu tenho hoje, é o hoje em que eu posso ficar a minha vida, é hoje que eu plano, né? É hoje que eu existo, é hoje. Então eu tenho que avaliar no meu dia a dia. Como que hoje ele tem colaborado de certa forma para que eu consiga me libertar daquela dor do passado, né? Eu quero que vocês pensem da seguinte maneira. Pense, vamos usar uma metáfora de uma casa.
Se você começar a construir uma casa em que você saiba que você vai morar nela para o resto da sua vida, você começa a se preocupar com o terreno, com a planta baixa, você começa a se preocupar com a hidráulica, com os materiais que você vai pôr nessa casa. E a nossa Sim. vida é isso. Por que então a gente não começa hoje? Vamos todos fazer esse movimento, esse exercício de hoje, preocupar com tudo que nós temos internamente, né? E o sofrimento é um deles, às vezes está nos bloqueando de alguma forma e nós estamos perdendo a oportunidade. O futuro também é um movimento do hoje, do presente, né? Então, o que esse sofrimento me trouxe até o tempo presente? Eu quero que ele permaneça comigo no tempo futuro? Ele tem valia para mim? Então, temos que ficar atento, porque uma decisão pode mudar completamente o nosso destino. A gente tem que ter essa consciência, essa liberdade de decidir. Hoje é o dia mais importante que eu tenho, não é, Vanessa? É. E assim, pessoal, o que a gente percebe em relação aos sentimentos? O sofrimento, as dores, o prazer, a alegria, tudo isso são sentimentos internos, né? Que nós potencializamos e que nós damos força. Ou a gente alimenta a nossa tristeza, ou a gente alimenta a nossa alegria. O que vai sobressair é aquele que a gente alimenta mais. Então, o que a gente não tem controle, por exemplo, em relação aos problemas do mundo, os problemas que acontecem aí, que a gente está exposto o tempo inteiro. Mas o que acontece dentro da gente, isso a gente tem. Isso a gente tem todos os mecanismos para que a gente consiga superar, para que a gente consiga trabalhá-los, né? Então, tudo, gente, é uma questão de transitório. Ninguém vai ficar numa situação para sempre. Os problemas, eles aparecem, eles vão embora. Do mesmo jeito que eles apareceram, uma hora eles vão. Então, até quando, né, ficar nessa onda em relação ao que você está alimentando? Então, o que a gente vai tratar agora, o que a gente vai entrar para falar para vocês, é que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, né, Bela? Ah, meu Deus, a Bela caiu de novo, gente. E eu tô aqui falando. Ah, não, ela tá ali. Bela, você Tô aqui, ouviu? tô ouvindo. Eu tô ouvindo perfeitamente. Tô ligada, tô conectada com você. É Beleza. E aí? importantíssimo falar sobre isso. E eu pensei até em falar sobre esse momento da quarentena, né? Aham. Quantas pessoas estão passando nesse momento por sensações até de sofrimento, mantendo porque perderam algo, né? Estão ali vibrando naquele momento de angústia, de incerteza. Isso pode gerar um certo sofrimento, né? É, é. Quem sabe faz ao vivo, é verdade. E mais do que isso, eu acho que nós temos que estar atentos às nossas percepções, o que esse momento traz para a gente na real, né? É um momento que nós estamos dentro da nossa casa e que tem nos convidado a olhar para dentro, com outras percepções. Eu tenho observado detalhes assim na minha vida. Eu estou conhecendo os professores dos meus filhos que estão online. Às vezes eu estou ali fazendo alguma coisa, mas eu estou vendo como eles se comunicam, sabe? Eu estou vendo como eles estão se comunicando sem ter que sair, sem interferência das outras pessoas. Eu estou totalmente conectada a todos esses aprendizados que eu estou vendo, essas oportunidades. Às vezes a gente está no dia a dia na correria e a gente acaba entrando no automático e a gente acaba tendo as percepções, sabe? E quando você está ali, você tem essa oportunidade de estar dentro de casa e aquele universo, você também tem que desempenhar os seus papéis, né? Você é mãe, você é profissional, você é esposa, você é amiga, você não deixa de ser filha, por mais que você esteja ali, né? Você tem uma rede de apoio, um contato do qual você está ali,
Você está projetando, você está se percebendo e a gente tem que usar a nossa criatividade. Como é que eu me conecto com pessoas da qual eu não posso estar junto, né? Do qual eu É, não posso estar presente, aquele abraço que eu quero sentir. E daí entra esse valor, que é muito mais do que físico. É junto, é o coach com alma do qual nós estamos fazendo, né, Vanessa? É o coach é, com alma, do qual a gente tem viabilizado na nossa vida e na vida de todos que nós estamos tendo a oportunidade de estar presente. Isso faz muito sentido para nós quatro. Hoje estamos nós duas falando, mas é o sentido que tem para o grupo, não é, Vanessa? sim. E o que a gente pode falar em relação a esse momento que a gente está vivendo aí, a gente está vivendo um momento muito difícil, um momento que é algo novo para todo mundo. Então tá bom. Então a gente está vivendo um momento novo. Agora eu vou trazer para vocês a relação entre o sofrimento prolongado e a questão da dor. Sofrimento. Tem gente que fica sofrendo simplesmente pelo fato da gente estar numa pandemia. Tudo bem, é assustador? É, mas a pessoa está trabalhando em casa, em home office, não perdeu o emprego, está com o seu salário lá, está com todo mundo bem, não está com ninguém doente na família. Então, qual é o motivo para o desespero, para o atropelo, para o sofrimento, para você conversar com essa pessoa falar um monte, um horror, uma coisa, uma... Então, esse tipo de situação não é uma situação em que a pessoa precisa ficar nesta energia. Esse é o tipo de situação em que a pessoa tem que estar agradecida por estar bem, agradecida por estar feliz, por estar saudável, por estar com todo mundo ali, por não ter perdido o emprego. Qual que é a situação de dor que eu vou trazer agora para vocês aqui? Que essa é inevitável, essa acontece mesmo e nós não temos como escapar. A dor é quando você, por exemplo, perde o seu emprego, não tem nem comida na sua casa, não conseguiu o benefício por algum problema e está passando fome. Você vê um filho seu passar fome para uma mãe, não existe dor maior no mundo do que isso. Isso é dor, entendeu? Você viver um problema conjugal muito grande, onde você não consegue contornar a situação e você vai ter que romper uma coisa mesmo sem querer. Isso te causa dor. Isso te causa dor. Você perder alguém da sua família, alguém que você amava e que você não tem controle nenhum sobre isso, isso te causa dor. Mas até quando a gente sofre por isso, tá? Essa é a questão que a gente está trazendo aqui para vocês. Eu passei por umas situações de dores muito profundas. Eu perdi gente muito significativa na minha vida. Eu perdi uma irmã, eu perdi tios, eu perdi meu avô e minha avó, que minha mãe era solteira e meu avô e minha avó tiveram uma participação efetiva na minha vida. E por fim eu perdi a minha mãe, eu perdi meu chão. Então, assim, a dor que eu senti desse momento é algo inestimável. Então, a dor não tem como você evitar quando ela acontece na tua vida. E não tem como você falar, bom, vou lidar com isso positivamente. Não. Você vai sofrer, você precisa sofrer, né? Você precisa entrar ali, se entregar a esse sentimento, porque ele é algo que transforma a sua vida, te transforma, te faz uma reviravolta completa. Então, tudo bem, aconteceu isso, é inevitável, mas a vida dá outras maneiras de mostrar pra gente que até mesmo na dor existem outras situações para que a gente olhe a vida de uma melhor maneira. Eu perdi a minha mãe, igual eu tô falando para vocês. Eu perdi pessoas importantes. Mas ao mesmo tempo eu já tinha dois filhos que são os amores da minha vida. Meu marido, que é meu grande companheiro. E depois que eu perdi a minha mãe, sem eu esperar, sem eu estar nem pensando nisso, eu nem estava pensando nisso, veio a minha filha. Que hoje em dia é a nossa caçula e ela manda lá em casa, enfim, é uma coisa de doido, né? Então, pessoal, tudo bem, eu vivi uma gestação ali de sofrimento profundo, de dor, mas que eu precisava levantar, eu precisava comprar enxoval, eu precisava tocar minha vida, eu precisava cuidar dos meus filhos, eu precisava viver.
Então é esse sentimento que vocês têm que ter. Se você se depara com uma dor profunda em que a vida te coloca nessa situação, viva essa dor, mas saiba que o sofrimento ele é pontual, uma hora ele precisa acabar. E aí a gente vai entrar depois, né? A Bela vai trazer agora uma situação aqui com ela também de dor, mas depois a gente vai entrar na ressignificação e na sua importância em relação a isso. Então você sofreu, você tá magoado, você tá machucado, ok. Mas a gente vai te mostrar aqui que nem tudo, nem sempre as coisas são da maneira em que você está enxergando. Bela, o que você traz aí pra gente em relação a essa dor que a gente está falando agora? Se a proposta é aprenda, né? A gente não pode deixar de compartilhar os nossos momentos também, né? E como é que nós superamos, né? Como é que, eu não sei se a palavra é superar, mas a palavra é encontrar um novo significado para aquilo que nos aconteceu. Eu, há 10 meses, perdi a minha avó, que é uma pessoa que foi minha mãe também, né? Sempre foi a casa das 3 mulheres, eu, minha mãe e minha avó. E muito do que eu sou, eu devo à minha avó, porque eu me percebo nela, algumas coisas que ela fazia por mim, eu me vejo fazendo pelos meus filhos, né? A gente, graças a Deus, tem a oportunidade de replicar alguns valores, né? De dar continuidade É, nisso. E minha avó ficou doente, teve Alzheimer, que é uma doença muito tenebrosa na vida de todos, todos sofrem, né? Não só o doente, o paciente, mas a família inteira. E a gente acompanhou esse processo. E foi um processo de muita decisão para todos nós. Mas eu tive que encarar de outra forma. Eu não podia me fragilizar, porque eu tinha outras pessoas, né? Algumas pessoas da família ficam juntas, e outras não querem participar desse momento, né? Então, é, os ganhos que nós tivemos, eu e a minha mãe, que estivemos ali inseridas naquilo ali, foi gigantesco. A nossa família se fortaleceu, várias coisas aconteceram, eu pude dar meu colo para minha avó em muitos momentos, né, para acalmá-la da crise. E uhum, eu aprendi, eu tinha a noção que um dia ela não estaria mais ali. E eu aprendi a ter esse olhar muito empático a tudo aquilo que a gente estava vivendo como aprendizado, a viver o hoje. Eu lembro que a minha mãe falava assim, foi para o hospital, voltou, vai precisar de um colchão X, porque cada processo, né, vai trazendo um grau diferente ali na família. E a minha mãe falava assim, eu não me importo se a sua avó vai usar esse colchão 1 dia, 2 dias, 10 dias, 5 meses, mas a minha mãe vai ter o melhor. Então, a gente começou a entender realmente o que é valor dentro de uma casa, de uma família, né? é, E nós utilizamos tudo aquilo que era positivo, sabe, para trazer mais luz para a nossa vida e para ter uma empatia melhor com a dor das pessoas. E esse foi um dos grandes aprendizados que eu tive, além de acreditar que a morte não é a morte em si, ali física, né? Porque a minha avó vive em mim, né? Não tem um dia só que eu não me conecte a ela ou que eu não sinta a presença dela na minha vida. E isso é muito incrível. Isso é muito incrível. Então, existe sim, gente, momentos em que a gente pode superar a dor. A gente só precisa acreditar que as coisas podem ser diferentes, que aquela dor ela não é eterna, ela é passageira e ela faz parte do nosso ciclo de aprendizado. Não é, Vanessa? é. Então, tudo bem, aconteceu uma dor, agora a gente vai entrar na parte da ressignificação, né? É, Aconteceu a dor, aconteceu o que você está sofrendo. Só que o que eu quero trazer assim de muito valioso que eu acho para essa questão da ressignificação. A ressignificação é você olhar de uma nova forma para essa dor. Então, vamos colocar aqui que quando você sente uma dor, por exemplo, física em algum lugar, você tem que pensar que de repente, será que isso não é benéfico?
Por que que eu estou falando isso de benéfico? Quando você está com alguma dor no seu corpo, você vai investigar para ver aquilo, o que que é aquilo, por que que está doendo. Então, quer dizer, ele é um sinal, né? É um sinal que algo pode não estar bom, para que você preste atenção. Então, se você está com uma dor no seu relacionamento, de repente, um problema muito difícil, que você está tentando contornar e não consegue, e aquilo está sofrido, isso é um sinal que, de repente, as coisas não têm que ser por aí. De repente, são outras alternativas que esse relacionamento tem que tomar, né? De repente, talvez não tê-lo mais. Essa seja a melhor saída. Mas o fato é que isso não é para ser dor, não é para ser sofrimento. O relacionamento, a nossa saúde. Quando existe alguma dor, a gente precisa analisar o que que é. Quando eu sinto dor por não estar vivendo a vida que eu gostaria de viver, se eu vivo numa escassez profunda e eu fico questionando o porquê disso, ou seja, algo está errado. A vida não é para ser assim. A vida é para ser abundante, a gente tem tudo aí, tudo é muito nesse universo. Então a sua vida também pode ser muito. Então, quando você tiver alguma dor, alguma coisa desse aspecto, o que a gente fala de ressignificar é tentar ver em outras circunstâncias, em outro parâmetro. Por que que isso aconteceu na sua vida? Será que era para te mostrar alguma coisa? Será que era para te ensinar, talvez, a ser mais resiliente, a ter mais empatia, a ter mais amor próprio? Alguma coisa essa dor veio te ensinar. E isso é o ressignificar, é buscar o que que é que isso te trouxe. Porque todo sofrimento tem um benefício equivalente. Não existe nada que não tenha o mesmo parâmetro. Se você sofre, você tem um benefício depois por aquele sofrimento, uma aprendizagem, algo que vai fazer a diferença na sua vida. Então, o que a gente busca através da ressignificação, das coisas que a gente quer colocar aqui para vocês, é que vocês façam essas perguntas para vocês. Mas de o que é que isso está querendo me mostrar? Por que é que eu preciso? O que é que talvez eu não estou enxergando e não estou levando em consideração aqui em determinada situação? A partir do momento em que você começar a enxergar, de repente, o porquê que aquilo aconteceu na sua vida, isso já é um passo, né? Para que você ressignifique. Então, mais uma vez, ressignificar é mudar o olhar, é mudar a percepção em relação às coisas. É olhar as coisas por um outro parâmetro, não no coitadismo, não no vítima. Mas o que é que isso aqui está me apresentando? Como que eu posso fazer com isso daqui? É encarar. A gente está aí para isso, entendeu? Não se coloque no lugar de coitadinho, nem de nada nesse aspecto, para que você tenha uma atenção das pessoas ou algo do tipo. O que você tem que, como sofredor ou alguma coisa desse naipe? Porque quando a gente olha algumas pessoas aí que a gente admira, a gente vê, na verdade, nelas uma força incrível, mas a gente não sabe o que é que está por trás dessa força, o que é que a pessoa já passou na vida dela. Mas o que importa é como ela está agora. Então, em relação à ressignificação, o que eu quero falar para vocês, trazer para essa live, é olhe para o seu sofrimento e veja de fato o que é sofrimento que pode ser ali trabalhado, ou é uma dor de um momento que você está passando em que isso é inevitável. E que, mais uma vez, eu falo aqui para vocês, o sofrimento, a gente pode trabalhar ele de diversas formas, chega uma hora que ele precisa finalizar. Ele não pode ser ad eterno, né, Bela? Vai ficar sofrendo para sempre? É verdade. E olhar para essa ferida, né, para essa dor, ela nos ajuda a ter uma percepção maior de quem nós somos, né? A ressignificação é isso, é trocar as lentes da sua visão, né? É se colocar nessa situação de tirar os aprendizados. O que foi que eu aprendi com isso? Ou o que eu estou aprendendo? Mas olho para aquilo e como é que eu percebo nisso? Eu sou uma sobrevivente.
diferente dependendo da profundidade da dor, que cada uma é um processo individual, não tem como a gente ir lá e mensurar a dor do outro, porque a ferida é do outro. E todas as vezes que a gente olha para aquela ferida, a gente tem uma percepção diferente, já que aprenda a ressignificar o seu sofrimento, você tem que olhar para aquele sentimento e entender até onde ele está inserido em você realmente, né? Será que você não vem colocando ali, adubando, colocando fermento naquilo ali, para que aquilo esteja presente diariamente no seu contexto, né? E bloqueando dentro de você as suas oportunidades. Quando você fala até do relacionamento, existem essas dores de pessoas que, porventura, saíram de uma relação e acham que não são dignas de merecer algo diferente, de viver, né? Então somos merecedores e a gente só percebe isso quando estamos focados, com essa atenção plena. E o sentir, como eu já disse, ele faz parte da condição humana, né? Ou você aprende pela dor ou pelo amor, mas você está aprendendo, você está evoluindo, você está criando ciclos. E isso é muito importante, né? A gente entender esses processos que nos evoluem, que nos tornam muito mais sensatos para a gente perceber que a gente é capaz de superar. Eu quero falar sobre os atletas paralímpicos, né, que nos mostram, que passam pela dor na pele, na carne, né, e nos mostram que é possível ser feliz, sim. E através desse processo de ressignificação, eles encontram um sentido muito maior. Eles ficam com um sentido dele. Eles nem tinham, nem sabiam, estavam vivendo ali aleatório nas circunstâncias. E aquela perda de um membro, de, né, às vezes um familiar, um acidente, algo, projetou cada um deles a entender o poder que nós temos em nossas mãos. E isso é algo que a gente não pode atribuir esse poder a outra pessoa. Porque se outra pessoa contribuiu para que esse sentimento esteja em você, às vezes ela já até superou isso e você está mantendo ele aí dentro, né? Então, liberte-se. Quebre todas essas correntes que pedem de evoluir. Evoluir, nós passamos por processos de crescimento. E a dor, ela faz parte. Ela está ali para nos lembrar o quanto somos fortes. Não é, Vanessa? É verdade. É verdade. E é muito interessante, porque quer um método mais eficiente de ensino do que esse, né? Que é um método melhor para a gente aprender, de repente, se tivesse tudo bem, se tivesse tudo tranquilo na vida da gente, será que a gente ia aprender da maneira que a gente aprende quando a gente passa por uma situação difícil? Então, a gente precisa exercitar essa questão de olhar para as situações em que você é colocada e ver o porquê daquilo, como você pode enxergar o benefício disso. Então, a gente falou para você já da parte do sofrimento, né? Como trabalhar ali essas questões, o que que é válido e o que que não é, o que que você talvez está se vitimizando e criando, potencializando e o que que não, da questão da dor, né? Quando ela acontece, uma coisa muito, uma situação devastadora, vamos dizer assim, na vida da gente, como a gente precisa reagir. A gente falou da ressignificação, que é essa nova visão em relação àquele problema, aquela situação de dor, como que a gente trabalha essas questões, dando uma visão diferente. Não é que vai ficar linda e maravilhosa, mas você vai conseguir olhar para ela de uma maneira diferente, menos dolorosa, entendeu? Com algo que faça mais sentido para você, que traga mais afago para o seu coração. Então a ressignificação também tem isso. E agora, o que a gente quer trazer aqui para vocês, eu e a Bela, são exercícios. Porque a gente passa exercício também aqui nas lives, né, Bela? A gente não fica só de papinho, não. A Bela... Ah, eu já achei que você tinha caído de novo. Não, não caí Ah, não, tô aqui ligadona. A nossa intenção é ah, que a pessoa possa fazer em casa, né? Exercitar isso que é, nós falamos, a forma de aprender, né? De trabalhar em si. sim, sim. Porque o que a gente está trazendo aqui, na parte teórica, por exemplo, muitos de vocês já sabem.
né? O difícil é a prática. Então a gente vai colocar aqui exercício para vocês em relação à ressignificação. Então o que eu quero pedir para vocês fazerem no momento oportuno, eu quero que vocês olhem para esse sofrimento de vocês como se vocês estivessem de fora. Olha para ele e veja qual é o benefício que você poderia falar que esse sofrimento trouxe para você. Porque alguma coisa tem. Igual a gente falou, pode ser que seja por questões de mais amor próprio, mais empatia. Qual é o diagnóstico que você vai fazer dos seus sofrimentos? Por que que você acha que quais são as causas que você acha ali que pode ser benéfica para isso? Para esse sofrimento que aconteceu na sua vida. Quando você fizer esse exercício e quando você começar a listar ali os benefícios que podem estar por trás desse sofrimento, isso é ressignificação. A partir disso, vocês não podem mais desver, igual eu falo, né? Depois que você viu, não tem como você deixar de ver mais aquilo. Então, a partir do momento em que vocês se depararem com uma coisa que vinha martelando, que vinha fazendo vocês sofrerem, e vocês olharem para essa dor, e vocês colocarem o benefício que vocês acham que pode ser por você ter tido essa dor, qual é o benefício equivalente dessa dor? Vocês vão estar ressignificando. Vocês vão estar dando uma nova percepção para isso. E a partir disso, uma chavinha vai ser virada em vocês. Então, vocês vão começar a dar passinhos lentos. Nada é do dia para a noite. A gente sempre fala isso aqui, né? Você demorou anos para você construir essa sua personalidade, as suas dores, as suas coisas. Então, também esses processos que a gente passa, que a gente ensina para vocês, é algo a ser construído. Peguem as suas dores, façam esse exercício, é muito importante, pode parecer que não, mas é. Pega o que vocês acham que são sofrimentos, que te atormentam, coloca num papel e coloca os benefícios de cada um deles que vocês listarem. Alguns, se vocês tiverem mais de um benefício, coloque o quanto vocês conseguirem fazer. E a partir daí, você começa a procurar ter uma nova visão em relação àquele momento difícil que você passou. Porque, mais uma vez, tudo tem o seu lado bom. Tudo tem um ensinamento. Tudo tem o seu valor. Nada é por acaso que acontece na vida da gente. Então, olhe para as suas dores com uma nova visão. Uma visão com mais compaixão, com mais compreensão. Tentando entender como trabalhá-la, como resolver ela em você e como seguir livre. A ressignificação, ela liberta a gente. Então, a Bela também tem um exercício de ressignificação aí para passar para a gente, né, Bela? Depois que você colocou para fora, né, você realmente, né, escreveu, teve uma tomada de consciência sobre isso, e todas as vezes que você começar a escrever e se perceber naquilo ali, novas ideias vão surgindo, né? Então, utilize o seu processo criativo ali de colocar para fora tudo, os detalhes, isso é muito importante. E depois que você fizer esse exercício, complementando o da Vanessa, você escreva para você ou escreva para uma outra pessoa a quem você atribui. Às vezes você precisa pedir perdão porque você sofreu por ação de outros, mas você acaba agindo da forma. E você tem que entender que você tem esse poder de se libertar. Então, escreva um WhatsApp, use um app aí que você possa se conectar, se preocupar com o que o outro vai pensar, entendeu? Você realmente precisa expor aquilo que você está sentindo. Onde é que te dói? Provavelmente as tuas dores têm trazido ou reflexo em outros lugares, né? Na sua saúde, nos seus relacionamentos interpessoais e tudo mais, e isso não tem colaborado para o crescimento que você deseja. Então, de fato, você precisa se libertar. E você é o agente principal dessa mudança. Cabe a você fazer essa transição de mudança. Essa ferramenta é maravilhosa de você mandar para essa pessoa, ou se você não quer fazer de mandar para essa pessoa, escreva para você, guarde até o momento em que você se sinta pronta de fazer isso. Mas não deixe de criar essas percepções
que te machucam, de olhar para esse sentimento e de entender que faz parte do ser humano, que você não é anormal, só que às vezes você não está conseguindo lidar com esse sentimento, e daí é a hora de você pedir ajuda, né? Você entender, você ter essa tomada de consciência que você não está conseguindo fazer esse processo junto, né? O coaching, ele tem essa proposta maravilhosa de nos ajudar a enxergar. E é com esse olhar humano, sem julgamento, com empatia, com fluidez, com delicadeza, que a gente se conecta ao mundo de cada um, né? Restando. Mas não deixem de fazer essa atividade. Ela com certeza vai contribuir e vai acelerar. Nós somos seres em movimento, em ciclos, em processos, e isso faz parte. Essa dor aconteceu no momento certo, na hora certa, mas ela não precisa permanecer aí dentro de você. Ela não faz parte de você. Ela é só um pedaço do que te aconteceu. E provavelmente você cresceu muito através dela. Agradeça tudo que te acontece. E você vai ter grandes resultados. É essa a nossa proposta. Gerar valor com conhecimento, com ferramentas para que você possa ir lá parafusar o que precisa ser modificado, né? E é essa a nossa proposta. Não é, Vanessa? É, é verdade, gente. Eu acho que a gente procurou trazer aqui para vocês de uma forma bem resumida, mas ao mesmo tempo não, porque é um assunto que, nossa, a gente poderia ir longe, né, Bela? Tem tanta coisa para falar em relação a isso, né? É uma coisa assim que a gente poderia trazer mais exemplos, mais exercícios, mas eu acho que a essência do que a gente quis passar para vocês, a gente conseguiu. Então, a nossa preocupação é que nessas lives, pelo menos uma pessoa que a gente conseguir atingir ali, a gente já vai estar com o nosso objetivo, né, atingido. Porque é isso que a gente busca. A gente busca a gente descobriu que a nossa missão é essa, é ajudar, é levar o que a gente sabe, o que a gente está colocando em prática na nossa vida, dividir isso com vocês. E rapidamente eu queria falar desse nosso projeto do Coach com Elas, que é muito bacana, onde a gente produz diariamente conteúdos aí para estar dividindo com vocês nas redes sociais. Agora a gente está no YouTube também. E somos em 4, que é a Bela que está aqui comigo, a Dani, a Kátia e eu. E a gente tem muitos planos, a gente tem muita coisa que a gente quer passar aqui para vocês e a gente agradece demais a audiência de vocês estarem aqui, vocês estarem participando de tudo isso. Espero, sinceramente, que essa live tenha atingido aí o coraçãozinho de vocês e que vocês consigam ressignificar algumas coisas que estão machucando vocês. É essa a nossa intenção, né, Bela? Gente, é muito prazeroso, é muito gratificante a gente ter essa oportunidade de estar conectado às pessoas, sabe? De fazer isso de uma forma bonita. Nós estamos também falando em nome das meninas que estão aí desse outro assistindo a gente. É um projeto maravilhoso, a gente leva mesmo alma, do qual a gente coloca o nosso foco, a nossa atenção. Nós estamos trabalhando para levar cada vez mais conteúdos que agreguem valor, que dê significado e que possa, de certa forma, gerar percepções na vida de cada um. A nossa intenção é positiva. O Coach com Elas não nasceu por acaso e ele é muito valoroso na vida de cada uma de nós, porque ele traz simplesmente a nossa melhor versão. Quem nós somos, o que nós gostaríamos de fazer, qual a diferença que a gente quer fazer no mundo. Isso faz parte do nosso projeto. Eu espero contar com a audiência de vocês, para que vocês possam nos ajudar também, né? A conectar com a gente aquilo que vocês querem saber. Nós estamos aí para isso, para doar, para espalhar esse amor, para gerar frutos que realmente possam contribuir para um mundo melhor. É verdade. Então, gente, na próxima quarta-feira
vai ser a live das outras, porque a gente está alternando as duplas, né? Cada uma vai ter a oportunidade aí de passar por todas nós. Então, a próxima é a Dani e a Kátia, que com certeza vai ser sensacional também. Eu queria pedir para todo mundo que acompanhou a gente hoje, acompanhar elas também na quarta-feira que vem, nesse mesmo horário. Todas as quartas-feiras a gente vai estar fazendo lives aqui para vocês. E depois também a gente vai estar disponibilizando esse material lá no YouTube. Mas a gente quer que vocês assistam aqui, ao vivo, né, Bela? Daí depois vocês vão lá ver alguns detalhes lá no YouTube. Então, outra coisa que eu quero agradecer demais a você, Bela, por essa live. A gente está chegando agora no finalzinho, a gente está muito agradecida por tudo que a gente está vivendo. A gente gostaria de agradecer as meninas que estão lá, que são o nosso apoio, a Kátia e a Dani. Agradecer a nossa família, que sem vocês, nossa, né? Vocês são tudo na nossa vida. Os nossos amigos que estão participando aqui, que são muito especiais, não poderiam ser diferentes. E as pessoas que estão pelo Coach com Elas, que também já são nossos amigos, né? É assim que a gente considera, né, Bela? Com certeza, eu já me sinto íntimo de cada um, eu vibro nessa energia de gratidão, de positividade, e não teria sentimento melhor do que esse para a gente encerrar. Gratidão a todos, a nossa família que faz diferença cada momento em tudo na nossa vida. Eu nada seria sem ele e sem essa diversidade que existe no Noite com Elas. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada à nossa audiência. Vocês contribuem, sem sombra de dúvida, para que eu me sinta muito melhor hoje e esteja sempre nessa construção. Ok, então, gente, ó. Um beijo, a gente vai estar encerrando. Gratidão a todos vocês e até a próxima quarta-feira com as meninas. Tchau, gente. Beijo, beijo. Bela, obrigada por tudo, minha Beijo, parceira de parceira, live. ó. Tchau, beijão, gente. Tchau.